A seleção brasileira demitiu Dorival Júnior e seu lugar será ocupado por Carlo Ancelotti. Isso significa que veremos um novo treinador do Real Madrid. Fãs do clube assinaram uma petição para o retorno de Cristiano Ronaldo apenas durante o Mundial de Clubes. Dani Alves foi absolvido e liberado da prisão. E notícias chocantes da Argentina. Aparentemente a lenda Diego Maradona foi morta. A investigação está em pleno andamento, falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até o momento. Mais rápido, dê seus likes reais, porque se conseguirmos 5.000 likes hoje, definitivamente veremos vocês amanhã. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. O Campeonato Mundial de Clubes influencia as transferências? Por exemplo, a janela em apelo abre em 1º de junho e dura até 10 de junho em conexão com o período especial de registro de jogadores. Depois ele abrirá novamente no 16º de junho e fechará no 1º de setembro, como nas outras ligas europeias. Naturalmente, isso afeta a política dos clubes, mas o melhor é olhar para as práticas. Suponho que a maioria das equipes ainda prefira esperar pela segunda janela e então trabalhar no mercado. Mas alguns participantes do Mundial de Clubes vão se reforçar especialmente para o torneio. Por exemplo, o Pachuca mexicano, como vocês se lembram, excluiu o clube mexicano León da lista de participantes do campeonato, já que ambos têm o mesmo proprietário. Uma notícia triste para James Rodrigues, que joga pelo León, mas ele ainda pode jogar no torneio. O Pachuca já está trabalhando na transferência do colombiano. As estruturas benéficas estão simplificando tudo. Quanto ao lugar de León, parece que ele será substituído não por Barcelona ou Liverpool, como foi escrito antes, mas apenas pelo alajuelense da Costa Rica. Então, o que é mais justo em relação aos fãs da América do Norte? Além de James, outro ex-astro do Real Madrid não aguenta mais jogar no torneio. Eu já disse que Cristiano Ronaldo está ansioso pelo campeonato do clube. A informação é confirmada pelo Marca. Como se descobriu, Chris pode acabar não apenas no Inter Miami. Torcedores do Real preparam petição para transferir Cristiano durante a Copa. Conforme as regras do torneio, os clubes poderão contratar até 6 jogadores sem vínculos de longo prazo. O que impede o Madrid de negociar com Cristiano por apenas um mês? Gerar grande empolgação para vender camisetas de futebol, agradando os torcedores. E o principal, como eu já disse, os sheiks sauditas não serão contra. Afinal, logo após o torneio, Ronaldo voltará para Al Nassr. Novas regras foram estabelecidas no futebol. O Conselho Internacional de Associações de Futebol aprovou mudanças que serão implementadas na próxima temporada. Agora, se o goleiro segurar a bola por mais de 8 segundos, será marcado um escanteio. O árbitro contará os últimos 5 segundos, levantando a mão. Se o goleiro não soltar a bola a tempo, será marcado um escanteio do canto mais próximo. Violação repetida, cartão amarelo. Na teoria, a regra é clara e deve funcionar para o bem do jogo. Agora, goleiros terão mais dificuldade em atrasar o tempo no fim das partidas, e o ritmo do jogo deve acelerar como um todo. Porém, se a equipe estiver pressionada em sua própria área, 8 segundos podem ser insuficientes para se recuperar e assumir posições no campo. No final, por mais estranho que pareça, a qualidade e até a intensidade do jogo podem diminuir. Isso precisa ser verificado na prática. Também provavelmente haverá mais faltas e erros de goleiro ao receber a bola. Além disso, o valor dos goleiros que jogam bem com os pés aumentará. Pelas novas regras, só o capitão pode falar com o árbitro. Os demais devem ficar de lado em silêncio. Pessoalmente, eu só apoio. Além disso, agora as competições podem permitir que os árbitros anunciem e expliquem suas decisões publicamente após a revisão do árbitro assistente de vídeo ou uma verificação contínua. Assim como no futebol americano, o jogo ficará mais simples e fácil de entender para o espectador. Também sou a favor. Há mais algumas novidades sobre as quais falei no meu canal do Telegram. Se você está interessado nas notícias mais recentes e suculentas do mundo do futebol, então seja bem-vindo ao link na descrição e no comentário fixado. Qatar Sports Investments está expandindo sua influência no futebol. Eu já mencionei que os qatares estão prestes a comprar o espanhol Málaga. E o chefe do fundo, Nasser Al-Khelaifi, já tem muitas obrigações e cargos sem isso. Além de trabalhar no Paris Saint-Germain e na gestão, ele também faz parte do Comitê Executivo da União das Federações Europeias de Futebol e preside a Associação de Clubes Europeus. Além disso, Al-Khelaifi dirige uma rede de canais de esportes que trazem centenas de milhões de dólares para a União das Federações Europeias de Futebol. Al-Khelaifi pode promover os interesses do Paris Saint-Germain pressionando a União das Federações Europeias de Futebol através de sua empresa de mídia? A questão, claro, é complicada. Em breve,
Nasser planeja aumentar ainda mais sua influência no futebol e, aparentemente, deixar o cargo de presidente do Paris Saint-Germain. Segundo informações, Al-Khelaifi planeja substituir Gianni Infantino como chefe. Nasser vai apresentar sua candidatura nas próximas eleições. No ano de 2017, e ele já começou a preparar o terreno para isso, o jornalista Fabien Taukti revelou a origem das informações sobre os planos de Al-Khelaifi. Eu ouvi isso de muitas pessoas influentes, incluindo Kater. Sua consciência não pode ser ignorada. Qual será o sucesso de Al-Khelaifi como líder? Olhe para o Paris Saint-Germain. Quantas reformas passaram pelo clube durante seu mandato? Quantas vezes a direção mudou? Quantos anos ele tem gerenciado a equipe na qual Kater investe somas astronômicas? E quantas vezes durante esse tempo o Paris Saint-Germain ganhou a Liga dos Campeões, Copas Nacionais? Não faz sentido contar os 11 jogadores mais bem pagos da Liga 1? Os jogadores de futebol de Paris, considerando a figura duvidosa e ambígua de Al-Khelaifi, que na França também é suspeito de roubar pessoas e tentativas. Sinceramente, duvido que sua provável nomeação para o cargo de presidente da Federação Internacional de Futebol Associação trará reformas positivas para o futebol. Dani Alves foi enviado para julgamento por abuso sexual em Cuba à noite. Em março, o brasileiro foi considerado culpado e condenado a 4 anos e meio de prisão, além de mais 5 anos em liberdade condicional. A defesa de Alves recorreu. 14 meses depois, Dani foi libertado sob fiança. Mas ontem, o Supremo Tribunal da Catalunha revisou o caso e anulou a sentença de primeira instância por falta de provas. Um painel de 4 juízes concluiu que as evidências disponíveis eram insuficientes para superar a presunção de inocência e que a sentença inicial estava cheia de lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições. Na opinião dos colegas, a versão da suposta vítima foi insuficientemente investigada e nem sequer se preocuparam em compará-la com as impressões digitais e o material biológico. As câmeras mostram que a garota foi voluntariamente ao banheiro com Elvis, onde tudo aconteceu. Naturalmente. O tribunal também rejeitou o recurso da promotoria, que insistia em aumentar a pena para 9 anos, e o recurso da vítima, que pedia para estender a pena até 12 anos. A advogada de Alves, Inessa Guardiola, reagiu à sentença justa. Estou do lado de Dani, a justiça finalmente foi feita, ele é inocente e isso acaba de ser provado. Muito aliviado e feliz. Uma história familiar para vários futebolistas, como Theo Orlandozu. Longe de todos passarem 14 meses na prisão para ganhar um caso de abuso sexual falso. Isso deixa uma impressão. Em maio, o brasileiro abriu uma empresa dedicada à proteção da imagem e dos interesses dos atletas. Parece que Alves fará tudo o que puder para que outros jogadores evitem os sofrimentos pelos quais ele teve que passar. A imprensa espanhola relata que Dani está decidido a continuar sua carreira no futebol. Além disso, os rumores sobre isso surgiram antes mesmo de Alves ser demitido. Ele realmente acreditava que sua imagem seria salva? Em geral, esperamos ver o brasileiro na equipe técnica do Barcelona. E o 10º filme de Tarantino é liberado. Manuel Neuer perdeu a forma de jogo e está tendo uma segunda temporada fraca consecutiva. Apesar das lesões atrapalharem o alemão, a Baviera continua apostando nele. Além disso, em suas últimas partidas, antes de se machucar, Manu parecia revigorado e parecia o seu velho eu. Eles estão até dispostos a trazer Keeper aposentado de volta para a seleção. Manuel queria fazer uma pausa temporária das apresentações pela Alemanha. Mas a sua situação contratual na Baviera naquele momento o forçou a anunciar sua saída, já que não havia garantias de que ele ainda jogaria futebol. Após a extensão, o retorno voltou a ser uma possibilidade. A equipe técnica do Bundesliga cogita convidar Neuer, mas dependerá da forma de Marc-André ter Stegen. Imagino como ter Stegen ficará chateado se ele tiver que ficar no banco durante a Copa do Mundo de 2026 assistindo Neuer jogar. Marc, um dos melhores goleiros do mundo, só joga pela seleção em grandes ocasiões. Nesta temporada tudo deveria ter mudado, mas Marc rompeu os ligamentos do joelho. Neuer ficará na Baviera na próxima temporada, assim como Josh Kimmich e Alphonso Davies. Eles estenderam os contratos com o trio. Ainda é incerto se Sané continuará como líder. Considerando que não há muito tempo até o final da temporada, parece que Sané sairá como um agente livre. O mesmo espera Thomas Müller. O jornalista autoritário Florian Plettenberg escreveu que não assinarão um novo acordo com Müller. Thomas está associado à Baviera. Apesar do interesse de clubes como o Manchester United, Müller permaneceu fiel ao Bayern de Munique por toda a carreira e provavelmente continuará assim.
Se ele encerrar a carreira após esta temporada, ele se sairá bem sem problemas no nível da Major League Soccer e da Liga da Arábia Saudita. E eu recomendaria que ele considerasse essas opções se ele, claro, não quiser se dedicar totalmente à criação de cavalos. Barcelona derrotou o Osasuna por 3-0 e subiu para o primeiro lugar na tabela do torneio. Infelizmente para os fãs do Blaugrana, o resultado da partida ainda pode mudar. O problema é que Íñigo Martínez jogou na partida, e sua presença em campo, segundo o Osasuna, violou o artigo 5 do regulamento. De acordo com essa regra, um jogador que não se juntou à seleção nacional por motivos médicos ou a deixou, não pode jogar pelo seu clube durante 5 dias após o final do período internacional. No dia 17 de março, a Real Federação Espanhola de Futebol anunciou que Íñigo Marcos e Brian Zaragoza foram excluídos da seleção por motivos médicos. No entanto, apenas o último chegou ao local da equipe para ser examinado pelos médicos da Fúria Roja. Apesar dos médicos da seleção não terem examinado as lesões de Martínez, ele não foi convocado por questões médicas. Consequentemente, de acordo com as regras, Martínez não tinha permissão para participar da partida contra a Osasuna. A Espanha jogou sua última partida em 23 de março, ou seja, Martínez não entrou em campo apenas 4 dias após seu retorno. No final, Osasuna apelou e Barcelona pode perder os 3 pontos conquistados por derrota técnica. Em Blagoevgrad, os Jacobs estão tranquilos e confiantes de que o recurso de Sasuna não terá sucesso. No entanto, se no final das contas o Barça perder os 3 pontos, que podem ser decisivos na corrida pelo título, será um erro sem precedentes da administração e da equipe técnica. A seleção brasileira demitiu o treinador Derval Júnior após a equipe só conseguir se classificar para a 4ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. E com essa formação ela deveria estar liderando, ou pelo menos ocupando, a 2ª posição. A gota d'água foi a derrota do Seleção para a equipe da Argentina, um adversário imbatível. No papel, o Brasil é mais forte em qualidade, mas a Argentina venceu mesmo sem Messi, Dybala e Lautaro. Isso é uma vergonha total para os pentacampeões. Com Dorival, a seleção brasileira permaneceu como um conjunto de indivíduos, não uma equipe coesa. A nomeação do especialista foi bastante estranha. Com constantes rumores de negociações com Ancelotti e Guardiola, Dorival se sentia como um substituto e não um treinador para um trabalho de longo prazo. Não surpreende que o treinador não liderará a equipe na Copa do Mundo. Segundo informações da imprensa brasileira, agora a seleção quer nomear um treinador estrangeiro. E estão escolhendo entre Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Jorge Jesus. Ademais, tudo parece estar acertado com Carlo Ancelotti, que concordou em liderar a equipe. Ele contou aos próximos que tentará se juntar à seleção brasileira antes da Copa do Mundo. No entanto, ele não descarta a possibilidade de encerrar sua carreira como treinador alguns anos antes, assumindo a liderança de um dos clubes sauditas. Mas é mais provável que o italiano ainda trabalhe com os pentacampeões, já que eles há muito sonham com sua nomeação. Agora, o próprio treinador priorizou o Brasil. E só veremos o treinador no comando da seleção apenas se o Real Madrid mantê-lo após esta temporada, o que é altamente improvável. Na Argentina começou um processo judicial que está sendo acompanhado por todo o país. E tudo porque o foco está na morte do lendário Diego Maradona, onde os médicos podem ter sido responsáveis pela morte do grande jogador. Diego Maradona Jr., filho de Maradona, afirmou que os médicos o mataram e que irão provar negligência. Se tivessem tratado ele corretamente, ele poderia estar aqui ao meu lado agora. A sentença de prisão aguarda 7 médicos que ajudaram Maradona nos últimos dias de sua vida. Eles enfrentam de 8 a 25 anos por homicídio doloso. A autópsia revelou que Maradona morreu como resultado de um edema pulmonar agudo secundário e insuficiência cardíaca crônica que se agravou. No entanto, segundo a conclusão do especialista, ele também sofria de problemas renais, hepáticos, insuficiência cardíaca e distúrbios neurológicos. De acordo com a acusação, os médicos tiveram um papel crucial em um atendimento domiciliar totalmente impróprio e imprudente, além de cometerem várias improvisações, erros administrativos e negligências. Segundo o promotor Patrício Ferrari, os médicos irresponsáveis pelo tratamento imprudente devem ser responsabilizados. Quem diz que não percebeu o que estava acontecendo com Diego está mentindo. Ferrari contou que todos que visitavam a casa de Diego percebiam que ele estava em estado crítico e alertavam os médicos sobre a necessidade de ajustes no tratamento. Mas eles ignoraram. O perito médico confirmou que Maradona necessitava de hospitalização e não poderia ser tratado em casa.
Antes de morrer, o coração de Diego Armando pesava 503 gramas, o dobro do normal para um adulto, e a própria morte foi terrível. Ele poderia ter sofrido por até 12 horas devido à negligência dos médicos que não o levaram ao hospital por causa das convulsões. Valéria Antonini, presidente do Clube Tropani e amigo de Maradona, afirmou que o problema não é negligência, mas a má intenção do advogado do ídolo. Eles o mataram, o drogaram, o fizeram assinar documentos quando ele já não se reconhecia no espelho. O advogado Morlo é o responsável por tudo. Foi ele quem escolheu as pessoas que se tornaram parte do círculo de Diego e deveriam controlá-lo. Só agora está surgindo a terrível verdade sobre a morte de um dos maiores futebolistas da história. Parece que com o devido cuidado médico, Maradona poderia ter vivido para ver a vitória da seleção argentina na Copa do Mundo. Zlatan Ibrahimovic veio para Milão para tirar o clube da crise e ao mesmo tempo ajustar as relações entre o proprietário Jerry Cardinal e os fãs do time, frustrados com a última temporada decepcionante. Na Associazione Calcio Milan, nada deu certo para Ibrahimovic com Paulo Fonseca, que foi demitido em grande parte graças a Ibra. Agora a luz brilha a partir de Sergej Milinkovic-Savic, cuja candidatura também foi apoiada pelo ex-jogador sueco. Além disso, Ibrahimovic não se dava bem com Milinkovic-Savic. Eles nunca se cumprimentaram em público. Além disso, Zlatan tem reclamações da administração do clube. Ibrahimovic passa muito tempo assistindo aos jogos da equipe juvenil do clube, onde seu filho joga e não dá atenção suficiente à equipe principal. A nomeação de Ibra foi estranha, pois ele não recebeu um cargo específico. O sueco está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, o que é praticamente o mesmo que não fazer nada, considerando especialmente o comportamento de Zlatan, que se envolve até no treinamento. Ele se perdeu nos detalhes em vez de coordenar as ações dos oficiais do clube. Fábio Capello, ex-treinador do Milan, acredita que há uma bagunça no clube, em parte devido à nomeação de Ibrahimovic. É difícil para mim entender o que o clube quer e quem toma as decisões, como por exemplo o papel de Zlatan Ibrahimovic. Agora estou lendo que eles precisam de um novo diretor esportivo. Bom, mas com quais poderes? Tudo indica que o clube corrigirá o erro de verão ao convidar o renomado sueco. De acordo com o Calcio Mercato, Ibra tem faltado aos treinos do Milan por alguns dias e não compareceu à reunião após a pausa internacional. Considerando que o assento sob Zlatan estava balançando o tempo todo, parece que ele não veio sem motivo. E em breve o clube anunciará a demissão da lenda. Carlo Ancelotti ameaça prisão. Os italianos estão mudando as maquinações fiscais. O treinador Jacob direcionou seus rendimentos através de uma rede complexa e confusa de trusts e empresas intermediárias. Assim, ele simulou a transferência de seus direitos de imagem para organizações que não tinham poder real sobre eles. Graças a isso, Ancelotti e sua empresa não tiveram que pagar impostos na Espanha. De acordo com a AES, a Promotoria de Madrid pediu 4 anos e 9 meses de prisão para o treinador. Mas o treinador não está preocupado. Na próxima semana será considerado o recurso apresentado pela promotoria. Ganhei o primeiro processo e confio plenamente na lei e no judiciário. Não estou preocupado. Me incomoda que falem sobre fraude do meu lado, mas estou pronto para testemunhar, disse o treinador. De acordo com Papa Carlo, ele não está preocupado com seu lugar no Real Madrid. Neste ano, a liderança do Real se reuniu com Xabi Alonso. O treinador espanhol, diferente da última temporada, não afirma que será leal ao Bayern. Meu futuro? Estamos focados nessa temporada e em nada mais. No ano passado, eu disse minha decisão em situações diferentes. Ao mesmo tempo, no ano passado havia algo a anunciar. Este ano não há nada. Alonso não renovou seu contrato com o clube e não tem certeza se permanecerá. Tudo indica que ele liderará os Slivoks na próxima temporada. Caso contrário, de onde vêm tantos rumores sobre a nomeação de Ancelotti para a seleção brasileira? E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz pra você e sua casa, João, amigos.